onde estaremos entrevistando o professor Wellton Rodrigues Cunha, professor de Ética e Bioética, onde o nosso tema da entrevista será Ética na Administração. Professor, como você conceitua ética na administração? Bom, Sara, a ética é uma parte da filosofia que se preocupa essencialmente com o agir humano, com o agir do ser humano. E, notadamente, dentro da administração, dentro da carreira, da profissão de administrador, a ética, ela é o conjunto de conhecimentos, o conjunto de reflexões, o conjunto de pensamentos, de ações do profissional, independente dele estar ou não na área da administração, rumo à sua carreira, rumo à sua vida prática, rumo à sua relação com a sociedade e com o mundo dos negócios, com o mundo empresarial. E qual o papel da ética no sucesso do profissional atualmente? Bom, hoje, no mundo que nós vivemos, um mundo marcado pela globalização, pelo livre mercado, é um mundo que muitas vezes nós percebemos que a ética ela é relegada a um segundo papel, a um segundo plano. Mas a gente esquece que o mais importante, além do profissional ter o seu conhecimento, além do profissional ter uma boa representatividade, uma boa capacidade profissional, ele deve essencialmente ser um ser humano, né? Ele tem que saber que as organizações, as empresas, elas são essencialmente formadas, dirigidas, criadas e com a finalidade de atender os anseios de seres humanos. Então, o profissional na ética da administração, ele deve ter uma preocupação acima do lucro, acima da eficiência, acima da eficácia. Ele deve ter a preocupação de ser ético, ou seja, de saber que ele está ali lidando com seres humanos, para seres humanos. E acima de tudo, o grande objetivo, o grande papel hoje das administrações, ainda mais nesse mundo nosso globalizado, nesse mundo da responsabilidade social corporativa, não é tanto mais dar lucro, mas sim atender os seus clientes, atender a população, atender a sociedade. E aí a ética é fundamental. Um profissional que não atende à ética, um profissional que usa de meios ilegais ou imorais na sua carreira, na sua vida profissional, é um profissional que pode conduzir a sua empresa, a sua organização para um descrédito ou até para a ilegalidade, e além do mais ele vai estar destruindo a sua própria carreira. Haja vista que hoje nós temos muitas organizações, no campo administrativo, que a ética é das plataformas principais de marketing e publicidade delas. Esse assunto, professor, ele é pouco visto na graduação? Não vamos dizer que ele não é pouco visto, Ele deveria ter uma maior relevância, Infelizmente, a maior parte do aluno, quando ele entra num curso de graduação, ele está muito preocupado em ver a prática. Então, no caso de um profissional da área da administração, ele está essencialmente preocupado em ver o mercado de trabalho, as técnicas, como que ele vai atuar. Mas ele não pode perder o foco que, além do conhecimento propriamente dito, da técnica, ele tem que se qualificar enquanto ser humano, lidando com outros seres humanos, certo? Então, nesse sentido, o profissional que está se formando, que está se graduando, vocês aí, tem que se preocupar com a sua formação ética também. E isso, a formação ética, ela não é uma responsabilidade somente da instituição, da faculdade, da universidade. Ética não se aprende num currículo, numa sala de aula. Você aprende alguma teoria sobre a ética, alguns pressupostos éticos, a história da ética, mas a ética essencialmente ela se faz no dia a dia, se faz com o profissional, com a atuação profissional. Então acho que falta, na verdade, não é uma maior quantidade de aulas de ética, mas uma maior
preocupação com o futuro profissional de ser ético. Não somente na sua vida enquanto futuro administrador, mas na sua vida enquanto ser humano. Seja em casa, com seus familiares, com seus amigos, seja na rua, no trânsito, né, no tráfego, em todos os momentos. Ser ético, ser cidadão. E professor, como que o profissional, o administrador, ele pode aprimorar-se eticamente? Primeiramente, o querer. Se você não quiser ser ético, né, não tem como. Não é à toa que hoje a gente vê as prisões, as cadeias, os tribunais cheios de processos, das pessoas com os mais diferentes justificativas, as mais diferentes irregularidades, que cometeram as maiores arbitrariedades do ponto de vista da ética. Então, primeiramente, a pessoa tem que querer, e esse querer é ligado à conscientização. Nesse sentido, o professor tem uma função essencial, a disciplina tem uma função essencial de ajudar a conscientização, mas o querer é fundamental. A outra coisa é a observância das leis, das regras, das normatizações. O administrador tem um conceito, tem o código de ética de vocês, da administração, todas as profissões têm, e vocês devem seguir, devem conhecer ele, seguir o código de ética, faz parte dentro de uma sub-área da ética que a gente chama de deontologia. E acima de tudo, o profissional ético ele deve se fazer um trabalho que eu chamo de autorreflexão contínua. Ele deve continuamente estar perguntando, verificando, refletindo sobre a sua atuação enquanto profissional e também enquanto ser humano. Esse é os principais caminhos, passos para a pessoa que busca o seu aprimoramento ético. Não enquanto profissional somente, mas também enquanto ser humano, enquanto pai, mãe de família, enquanto motorista, enquanto aluno, enquanto professor, etc. Porque a ética é algo que permeia toda a vida, toda a sociedade. Sem a ética, nós viveríamos um caos social. E como administração, né, eu costumo falar que a arte do administrador é a arte da organização, né? E uma das coisas fundamentais, se não a mais essencial, como já dizia Aristóteles, na sociedade é a ética. Então, ser ético é buscar a melhor otimização do agir humano em busca da felicidade, seja individual, seja dos seus amigos, seus companheiros, seja coletivamente. Professor, de uma forma mais sintetizada, o senhor poderia, assim, tem muitas dúvidas em relação, assim, que eu percebo, entre a diferença entre a moral e a ética. O senhor poderia estar nos esclarecendo? No meu conceito básico, ética é aquela parte da filosofia que se preocupa com a reflexão sobre o agir humano. Ela é essencialmente teórica, né? Enquanto que a moral já seria a ética aplicada à praxis, à prática. Então, a moral é o conjunto de normas, de regras que são estabelecidas por uma sociedade, por uma organização, que determinam esse agir humano. Assim, a ética, os grandes valores éticos, elas não mudam com o tempo, né? Já visto aqui um dos livros básicos da ética no Ocidente, que é a Ética Nicomo, de Aristóteles, ele continua até hoje extremamente atual. As virtudes éticas aristotélicas estão presentes na maior parte dos códigos de éticas de diversas profissões. Agora, o que vai mudar de acordo com o momento histórico, com o contexto, com a sociedade, é a forma como esses valores éticos vão ser aplicados, né? Os caminhos para se chegar ao objetivo. E aí é que entra a moral, né? As várias morais que vão mudando de acordo com a sociedade, de acordo com o contexto. Podendo, inclusive, a moral se tornar oficializada por um governo, por um país, e se transformar em lei também, que seria o outro lado da moral. Então, podemos dizer então que a ética são os princípios filosóficos, a reflexão, e a moral nós podemos dizer que é a prática da ética. Exatamente. E lembrando que essa reflexão é tão ou mais essencial que a própria moral. Por quê? Porque se a pessoa simplesmente seguir uma
moral, ela vai estar agindo de forma autônoma, automática. Ela não vai estar refletindo, ela não vai ter um conhecimento verdadeiro do porquê agir dessa forma e não agir daquela outra forma. Igual uma criança, quando a gente fala não pode fazer isso. O adulto, o pai, sabe por que ele não deve agir, mas a criança não sabe. De repente ele está seguindo aquela regra, aquela determinação do pai, do professor, do instrutor, mas ele não sabe o porquê e ele segue. Agora, o mais importante é você ensinar a pessoa por que ela deve agir daquela forma, dar o fundamento daquilo. E quando tem esse fundamento que é a ética, então não precisamos de polícia, não precisamos de punição, de punições. A pessoa ela vai seguir isso naturalmente, porque ela já vai entender o fim verdadeiro daquele agir. Rememorando um dos grandes mestres nossos de ética, né, que é o nosso amiguinho de 2000 anos atrás, que viveu na Galileia, mais importante que ficar dando peixe para a pessoa ensinar a pescar. Então, mais importante que dar regras de como seguir, de como proceder, é ensinar a pessoa do porquê agir ético. Professor, nós estamos aqui agradecendo a sua disponibilidade e muito obrigada. Esteja à disposição e todos vocês, né, que sejam futuros profissionais na carreira de vocês e que, acima de tudo, sempre pensem nisso, né, que acima do dinheiro, do ter, do haver, né, do parecer, hoje também mais que o ter está muito em evidência, o parecer ter, que nós possamos sempre nos preocupar com sermos seres humanos melhores, sermos profissionais melhores, sermos, enfim, pessoas que estão inseridas no mundo e cujo grande objetivo nosso, mais do que ganhar o dinheiro, é sermos felizes. Obrigada.